dinheiro? Amém. Estou bem de saúde. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos estar nela a palavra de Deus nessa noite. Logo após você pode estar tomando o teu assento. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 6. Real. Uma vez eu fui pregar na igreja, me deram água com gás e uma rodela de limão. Eita! Não sei o que aconteceu hoje, entendeu? Não tá minha opção. Mas tá bom, só água tá bom. Na próxima eu vou água com gás e uma rodela de limão. Na próxima. Tá em tempo ainda. A minha fica foi pouca hoje. Acharam? Vamos ler até o número 24, para que nós possamos ter o entendimento. A leitura vai ser um pouco extensa, então precisa da tua atenção. Então, se porventura o irmão do teu lado quiser conversar, fala assim para ele: hoje eu não posso conversar. Preciso receber a mensagem do Senhor. Aleluia. Então, se você vê alguém conversando daqui a pouco, fala: não pode. Tem alguém conversando aí? Não? Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, verso número 6 em diante. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia. No dia seguinte, para Neópolis. Dali, partiu para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentávamos e começamos a conversar com as mulheres que havia se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente do Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontrávamos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levaram-nos os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando dos costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram-se que tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tal ordem,
ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Podem tomar o vosso assento, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Hoje, para mim, é um motivo de muita alegria estar por mais uma noite ministrando a palavra de Deus, por mais um dia da presença dele. Sabemos que nesse momento muitas pessoas estão descendo a sepultura sem conhecer Jesus ou sem recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas hoje, todos nós temos a oportunidade de honrá-lo, glorificá-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque a vida ou a morte é apenas uma vírgula. Ainda existe algo depois dessa vírgula. E nós estamos construindo aqui, hoje, aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Então, se hoje você está aqui, é porque o Senhor, Ele te presenteou com esse dia e te deu a oportunidade de estar na casa dele para ouvi-lo, para ouvir a sua palavra e ouvir a sua voz. Muito me alegro estar recebendo aqui nessa noite os pais do Obreliuri, o sogro e a sogra da Yasmin. Que honra, hein? Sogro e a sogra, profeta Elias. Profeta Elias está na área. E também, muito me alegro também estar recebendo aqui a Cláudia e a Carol. Carol é minha amiga do Facebook, né? Conheci. É irmã de um grande amigo meu, o Alex. Embora era meu amigo, mas eu não sou tão velho assim não, tá? Eu era menor. E do seu pai também, que era muito meu amigo também, seu Sidney, que acabou nos deixando por esses dias, né? O Senhor recolheu, e tenho certeza que está na presença do Senhor, e o legado dele foi deixado, a missão dele foi cumprida, e hoje vocês estão aqui porque senão ele foi um bom pai, ele foi uma boa pessoa, um bom vizinho aqui nessa terra. Tenho certeza que deu uma excelente criação para todos vocês. Está aqui também a nossa mãe do Ítalo, nem conhecia essa mulher. Quando ela entrou, eu falei, você é um artista de Hollywood? Deus abençoe. Amém? Gente, estamos diante de um texto bastante conhecido e eu não tenho muita experiência assim na pregação não, mas eu fico assim, ali sentado quando tem alguém aqui pregando, sabe? Eu fico pegando uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali, eu tento jogar pensar alguma coisa. Então eu peço a ajuda de vocês para que o Senhor possa me usar aqui para falar contigo, para falar comigo também, para falar com todos nós. Amém? Amém. Então muito me alegro também estar aqui conosco aqui também nessa noite, todos vocês. Amém? Amém. Não só os visitantes, mas vocês também fazem toda a diferença em nossa vida. Gente, estamos diante de um texto onde Paulo e Silas, eles estão reunidos e, dado um momento no seu coração, eles intentam ir para um determinado lugar. Eles queriam pregar o Evangelho, eles queriam fazer a obra na Ásia, mas o texto vai dizer que o Espírito Santo não lhes permitiu. Só que o ser humano ele é um pouco teimoso. Mesmo Deus falando que não, ou Deus falando que é por aqui, muitas das vezes o ser humano ele quer fazer da maneira dele. Paulo e Silas ele fala assim, já que não é para ir para Bitínia, eu vou para Mísia. Aí o texto vai dizer que o Espírito de Jesus não lhe permitiu de ir. Quando está falando o Espírito Santo ou o Espírito de Jesus, ela está falando do mesmo Espírito. Apenas o escritor usou termos técnicos para definir o que Paulo não deveria fazer. Então, quando Paulo ele entende que não era da maneira dele, que não era do jeito dele, porque quantos de nós já tentamos fazer da nossa maneira, tentamos fazer do nosso jeito, deu certo? Seja sincero. Quando aquela situação que Deus não mandou você fazer, mas no teu coração você fala, Deus mandou fazer. Não é assim? O que mais a gente vê é crente subindo no monte e fala, não, Deus mandou fazer. Vai lá e faz. Só que Deus não mandou fazer nada. E aí bate com a cara na parede, se machuca, se fere, machuca os que estão em volta, porque quem está em volta segue, mas não tem nada a ver com o problema. E aí entende que realmente não era aquilo ali, mas já fez, já falou. Então o apóstolo Paulo e Silas, pastor Fabiano, eles estão querendo ir para a Ásia, e Deus falou que não. A Bíblia já começou com Deus falando
fere e machuca a família toda. Porque Deus não está mandando fazer. Então, dado momento, eles entendem que Deus falou não e eles obedecem. Porque a obediência é a chave da vitória do crente. Aleluia. A obediência muitas das vezes dói, machuca. Porque ela mexe no nosso ego, no nosso ego, mexe no nosso orgulho. E muitas das vezes é difícil o ser humano querer engolir o orgulho. Querer engolir o ego. Só que, dado momento, ele entende que não é não e é melhor obedecer do que sacrificar. Deus dá uma visão para Paulo e um homem aparece em visão para Paulo, ordenando que ele fosse para Macedônia. Macedônia, nos dias de hoje, seria a Europa. Deus queria que Paulo e Silas fossem pregar o Evangelho na Europa. Não aonde eles queriam ir. Porque muitas vezes a gente quer ir em determinado lugar, mas Deus está falando? Não. Por que não? Porque ele está vendo lá na frente o que você não está vendo aqui. Meu Deus, aleluia. Ele participa, ele ouve reuniões que você não está presente. Meu Deus. E muitas das vezes não é bom o que é sentado naquela reunião sobre o teu espírito. Então Deus não quer que você venha se ferir, se machucar, então ele fala para você, não vai. Eu quero você aqui na Macedônia. Passa aqui na Macedônia, que é aqui que eu tenho algo para você. Só que quando nós entendemos que Deus está mandando, Deus está ordenando, nós temos a tendência de entender que o caminho vai ser mais fácil que a coisa. Porque Deus está mandando, então ele vai abrir uma vermelha para me passar, não vai ter perseguição, não vai ter luta, não vai ter choro, não vai ter dificuldade. Por quê? Porque Deus está mandando. Só que Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Aleluia. Mas antes de você alcançar a tua promessa, pode ser também que você vai passar por um processo. Por que nem todos alcançam a promessa? Porque nem todos suportam o processo. E o processo muitas das vezes faz chorar. O processo, muitas das vezes, ele dói. Por que dói? Porque diante do processo, no caminho da promessa, no caminho da enfermidade, vem o desemprego, vem as percas, vem aquilo que nem eu nem você queremos passar. Processo. Mas se foi Deus que te ordenou, obedeça. Por mais que esteja doendo, mas no final tem promessa, tem vitória. Aquilo que ele te prometeu vai se cumprir, quer o homem ou não, porque quem te prometeu foi ele. Então obedeça. Aleluia. Paulo obedece. E junto com Silas, eles vão em sentido à cidade de Filipos. Era uma pequena cidade. Era uma cidade, mas era governada, os costumes, o rito, a moeda, o dinheiro, a forma de adorar. Era uma forma romana. Então, quando Paulo e Silas chegam naquele lugar, eles se deparam com um grupo de mulheres orando. E ali eles encostam para orar também. E quando eles começam a pregar o Evangelho da Salvação, o nome de Jesus, se apresenta uma mulher com o nome Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura, uma mulher empresária, que tinha uma boa condição financeira, uma mulher de oração. Quando aquela mulher se apresenta a Paulo, Paulo fala do nome de Jesus. E quando aquela mulher ela ouve sobre o nome de Jesus, Deus vai dizer que ela é batizada. Aleluia. Então, o que Paulo começa a percorrer o caminho, está dando tudo certo. Por quê? Porque Deus falou para não ir para Bitínia. Deus falou para ele não ir para a Ásia. Deus mandou ele ir para outro lugar. E quando ele começa a caminhar no lugar que Deus mandou, ele tem conversão. Ele tem batismo. E quando ele vem, você fala, Deus mandou, glória a Deus, aleluia, vai dar tudo certo, porque o meu Deus é o Deus grandão da Galileia, e ele prometeu, ele é fiel para cumprir, vai dar tudo certo. Mas nem sempre na minha vida, na tua vida, vai dar tudo certo. Existe um louvor que diz, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, mas é assim na minha vida, na tua vida. No momento que Deus não faz, que ele fala não, você tem força para abrir a tua boca, os teus lábios e adorar?
ele para curar, você pede ele para dar mais uma oportunidade. Só que ele fala não e recolhe. Como você reage diante de Deus? Diante de uma perda? E eu não estou falando que seja coisa fácil. É difícil. Nem sempre é fácil entender os propósitos de Deus. Meu Deus. Ao mesmo tempo que Deus está dando testemunho de Jó, Deus está permitindo que Satanás tocar na vida de Jó, tirar os filhos de Jó, tirar os bens de Jó e tocar na sua saúde. Quem consegue entender um negócio desse? Deus está dando testemunho dele. Homem fiel, íntegro, se desvia do mal. E Deus permite que Satanás toque. Porque uma coisa que é certa e muito verdadeiro: Satanás não pode fazer nada se Deus não permitir. Esse negócio de passar na encruzilhada de se benzer, tenho medo de passar em frente ao cemitério. Satanás não pode nada se Deus não permitir. E Deus não permitiu na vida de Jó, porque era propósito de Deus. Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Só que no capítulo 42, verso 2, ele vai dizer assim: Senhor, eu sei que tudo tu podes, ou bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. No verso 5 do 42 ele vai dizer assim: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, através de todo aquele sofrimento, era um propósito de Deus para que Jó viesse ter intimidade com Deus. Quantas pessoas adoram a Deus, mas não conhecem? Quantas pessoas cantam louvores a Ele, mas não têm intimidade? E muitas das vezes o processo vai fazer com que você venha conhecer o teu Deus. E o processo nem sempre é fácil. Às vezes tem dor, tem perda, tem luto, tem choro. E ninguém quer passar por isso. Só que quando essa mulher, ela ouve a mensagem de Cristo, e no seu coração, ela entende que ela deveria ser batizada, Paulo e Silas vão batizar a Lídia e toda a sua casa. Então começou bem. Porque nós recebemos um chamado para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, para libertar cativos de prisões espirituais. Nós recebemos um chamado, mas nem sempre é fácil. Por que não é fácil? Porque quantas vezes você já orou por alguém e aquela pessoa não foi curada? Quantas vezes você já orou por alguém e aquela porta não foi aberta? Quantas vezes você já orou por uma pessoa e aquilo que você pediu não aconteceu? Não é fácil de entender, mas existe um propósito de Deus para aquilo não ter acontecido. Que talvez hoje eu e você não entendamos, mas lá na frente nós vamos compreender o porquê. Aleluia. Quando essa mulher, ela se batiza, o coração de Paulo se enche de alegria. Conseguiu o nosso objetivo. Acho que era por isso que Deus mandou a gente vir para cá. Era por causa de Lídia. Agora entendi o propósito de Deus. Lídia aceitou Jesus, todas as mulheres de oração, e foi batizada. Silas, alcançamos o propósito. Vamos orar novamente. Vamos naquele lugar de oração novamente. E quando eles estavam perto correndo, veio uma mulher com um espírito de demônios e vai dizer: Paulo e Silas, grandes homens do Deus Altíssimo, que pregam o Evangelho da salvação. E por muito dia essa mulher perseguia, até que Paulo percebeu que ela não estava sendo usado por Deus, mas ela estava sendo usada por demônio. E Deus não precisa que o nome dele venha a ser promovido através de demônios. Então Paulo, quando vira para aquela mulher, ele levanta a mão e fala: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela agora. E nenhum espírito maligno ele pode resistir ao nome de Jesus. Aleluia. Só que quando esse demônio sai, essa mulher que estava cativa espiritualmente, essa mulher que estava enferma emocionalmente, logo ela é liberta e logo ela é curada. Só que aquilo ou a quem ela
deixava ser usada, aquilo promovia lucro aos seus senhores. É como se fosse hoje em dia os profetas do Pix ou na rede social. Tem muita gente aí que adivinha até CPF, identidade, visões, revelações. Aí você entra ali, aí depois ele manda o número do Pix para você mandar. Quantas pessoas estão em busca de visões e revelações pelas igrejas, quando na verdade tudo que Deus quer é que você se atente para ouvir a palavra dele. A maior visão, a maior revelação está na palavra. Aleluia. Sou pentecostal, creio nos dons, creio na visão, creio na revelação, eu creio em tudo isso. Mas a maior visão e a maior revelação que você pode ter é aqui, ó. Na palavra de Deus. Pega essa palavra dizendo que achou eu. O texto diz que quando essa mulher liberta, causa-se um grande alvoroço na cidade. Por quê? Porque não tinha mais vantagem sobre ela. O demônio que usava ela, pastor, bateu em retirada. E agora não tinha mais quem revelasse nada. Meu Deus. Acabou o dinheiro. Fechou a torneira, secou a bica. E aqueles homens se irritam, se enfurecem com Paulo e Silas. E o que eles vão fazer? Esses homens judeus vieram para cá para perturbar a cidade. Tirem a roupa deles e metam-lhe um chicote. Eu fico imaginando cada chicotada que Paulo e Silas iam tomando, e eles pensando: Senhor, eu queria ir para a raça, e agora eu estou aqui tomando chicotada, está cortando meu corpo, está me machucando, está me ferindo. Senhor, se você fosse Paulo e Silas, diante de uma ordem de Deus, e você obedecesse, e dado momento você começasse a tomar chicotada, paulada, o teu nome fosse denegrido, falasse mal de você, tentasse jogar o teu nome na lama, por você estar fazendo a obra de Deus, como você reagiria? Pediria a Deus para enviar fogo na pessoa, para consumir? Porque tem crente, mano, que é vingativo. Às vezes a pessoa faz alguma coisa contra você, aí ela está na rua andando na tua frente, dado momento, ela tropeça. Aí o crente vem lá atrás, qual é a solução? Está com vestido não. Dado momento, a pessoa tropeça na tua frente, aí o que o crente faz? Ah lá, vou mexer com o homem de Deus, com a mulher de Deus, ah lá, Deus faz. Só que muitas das vezes nós temos que entender que o Evangelho, ele é renúncia do direito. Muitas das vezes você vai estar no teu direito, muitas das vezes você vai estar correto, muitas das vezes você vai ser inocente na história, e você não pode pagar o mal com o mal. Meu Deus. O Evangelho é difícil, eu sei, não é fácil. É você não desejar o mal para quem te deseja o mal. É verdade. É você pagar o bem com o mal. É aquele que fala mal de você, que te denigra, que te persegue, e você no teu coração fala assim: não, abençoa ele, abençoa ela. Ela não sabe o que faz. Só que o texto vai dizer que esses homens, eles apanham, eles são chicoteados. Tá bom, pessoal? Não, acabou não. Esses homens vão dizer para prendê-los, porque a cidade é romana, a lei é romana, o costume é romano, mas eles entendiam que Paulo e Silas eram judeus, e por eles ser judeu, eles tinham outra fé. Os romanos, eles eram politeístas. Paulo e Silas, eles eram monoteístas. Eles criam em apenas um Deus. E quando eles estão pregando sobre esse Deus, causa um alvoroço naquela cidade. Então o texto vai dizer que, além de eles apanharem, eles são jogados dentro do cárcere. Eles são jogados dentro da prisão. E quando eles estão dentro da prisão, pastor, eu fico imaginando Paulo e Silas conversando, falando da palavra. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvido. E ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. Eu gosto de corinho, eu gosto do louvor, eu gosto da dança, eu gosto de tudo no movimento, eu gosto. Mas o que te mantém no dia da adversidade é a palavra.
estava no teu coração, porque isso traz esperança. Isso traz uma luz no fim do túnel. E eu fico imaginando Paulo e Silas dentro de uma prisão, depois de ter apanhado. Deus, Jesus da glória. Aleluia. Depois de ter apanhado, depois de ter sido chicoteado, humilhado em praça pública, colocaram eles publicamente para apanhar. Humilharam eles publicamente. Quem aqui de nós, mais um pouquinho, por gentileza. Quem de nós, em algum momento da nossa vida, alguém tentou te humilhar ou te humilhar publicamente? Através de uma rede social ou até mesmo pessoalmente. Quem de nós nunca passou por uma humilhação e você, talvez sendo crente, você agiu como um bom crente, você engoliu o choro e você não retrucou? É difícil, né? Porque nós somos reativos, nós queremos retrucar, nós queremos debater, nós não queremos levar desaforo para casa. Só que o que Deus quer é que nós venhamos combater o bom combate e vencer da maneira correta. Qual é a maneira correta? É pagando o mal com o bem. O texto diz que quando Paulo e Silas estão dentro da prisão interior, porque não bastava só lançar eles na prisão, pediram para lançar eles na prisão interior. A prisão interior ficava dentro de uma rocha. Aí é um pouquinho de música, se pode ser texto. A prisão interior, ela ficava dentro de uma rocha. Havia a prisão exterior, a prisão interior era dentro do rochedo, e dentro desse rochedo não tinha iluminação, era tudo escuro. Vamos trazer para o dia de hoje como é, para de repente fazer mais ou menos como é que fica aqui. Não tinha iluminação, era tudo escuro, e eles estavam com as suas pernas e os seus braços presos por correntes, por grilhões. Só que eles tinham duas opções. A primeira, chorar, questionar, porque Deus mandou eles fazer a obra, eles prepararam naquele lugar. E a segunda, adorar o Senhor. Só que, como a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, imagino eu que provavelmente Silas fala para Paulo, lá no Salmo 24, vai dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas na frente ele vai dizer assim: abre as portas, vossas portas, porque entrará o Senhor da glória. Quem é este, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Os anjos estão atônitos no céu, por quê? Porque eles ainda não tinham visto o corpo no céu, e quando Jesus adentra, eles ficam atônitos. Quem é este? Quem é este, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aí Paulo fala para Silas, mas também o texto diz lá em Isaías, que no ano que morreram o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia toda a terra, e os anjos serafins voavam, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam, e cantavam, e clamavam: Santo, 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 Aleluia. Glória a Deus. Eles cobriam os pés, com duas cobriu o rosto, e com duas voavam, porque com quatro eles adoravam, com quatro eles obedeciam, e com duas eles voavam, com duas eles serviam. Não adianta querer voar, não adianta querer servir para obedecer. Para obedecer é o primeiro estágio para querer voar. Tem muita gente aí fora querendo voar, querendo servir, mas sem obediência. Só que o texto vai dizer que os serafins, anjos de fogo,
Vamos agradecer o nome dele. Porque se a gente ainda está chorando, nada vai acontecer. Mas se nós adoramos nessa noite, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Qual é o processo que tu está passando? Mas diante desse teu processo, tu vai querer chorar? Ou tu tem um salmo, tu tem um louvor dentro do teu coração para ofertar para ele nessa noite? Eu estou dizendo que Paulo e Silas, eles começaram aquele embate. Então vamos adorar. Aí Paulo olha para você e diz assim: então vamos adorar, Silas. Aleluia. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo.
Acabou? Não. Naquela meia hora da noite, lavando sua ferida, e nós foi batizando todo ele para a sua casa. Porque se crer e for batizado, será salvo. Que não crê, será condenado. Então ele creu. E naquela meia hora da noite, ele foi batizando ele e toda a sua casa. Acabou não, por quê? Porque eu fui humilhado e vai ter uma honra. Quem te humilhou vai ser obrigado a ser sentado para Deus te honrar. Eles foram humilhados, mano, publicamente. Numa praça, todo mundo viu a humilhação. Todo mundo viu a regrete lá que aconteceu. Aí vai pegar isso todo dia, ela vai estar a vida dela. Olha que me vai no braço, olha como é que está o casamento, olha como é que está o filho da filha, olha como é que está a vida dela. Ela só está vindo no médico, não é crente. Aquele que te humilhou publicamente, eles vão ser obrigados a ver Deus te honrar. Aleluia! Onde é que diz que os homens que humilharam Paulo e Silas publicamente? Agora eu vou dizer assim para eles: olha, sai pelo cantinho, sem ninguém ver, e vai embora. Aí Paulo já falou: nós temos cidadania romana. Vocês que os acusaram, nos bateram, nos prenderam, sem ao menos levantar um processo legal. Aqueles homens temem, porque não poderia fazer aquilo com Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas era judeu, mas eles tinham cidadania romana. Eles não poderiam ter sido expostos, apanhados, ser presos, da maneira que foram. Tem pessoas que te expuseram. Tem pessoas que colocaram teu nome na lama, não sabiam o que estava fazendo. Ele não sabia o que estava mexendo. Ele não te conhece, não sabe quem você é. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Quem mexeu contigo está mexendo com ele. Ele não sabe isso. Aí quando pede para Paulo só sair pelo cantinho sem ninguém ver, aqueles que nos humilharam publicamente mandam eles vir aqui e falar conosco. Os homens todos sem jeito, já viu? Chegam até aquele lugar e mandam ele sair. Pede perdão. Se desculpa, porque eu não poderia ter feito aquilo ali. Então, se alguém te humilhou, ou se tu tem sido humilhado na tua vida, descansa o teu coração. Não perca a linha. Não desça do salto. Não perca a compostura. Ninguém gaste o teu espanhol, porque há tempo para todas as coisas. Paulo, quando foi escoteado, ele poderia dizer para aqueles homens: você não pode fazer isso não. Por quê? Porque eu tenho cidadania romana. Mas Paulo, ele ficou calado. Por quê? Porque há tempo para falar e há tempo para ficar. Ele poderia falar? Poderia. Ele poderia falar para aqueles homens que ele tinha cidadania romana? Será que ele queria falar? Queria. Quem quer apanhar? Ninguém. Então ele queria falar, sim ou não? Sim. Ele poderia falar, sim ou não? Sim. Mas ele deveria falar? Então tem coisa na tua vida que você quer falar. Você pode falar. Mas a pergunta é: você deveria falar? Existe um tempo adequado e exato para você falar. E o tempo de Paulo e Silas falar, primeiro foi com Deus na prisão. Primeiro eles falaram com o papai, e o papai resolveu o problema deles. Agora, aqueles outros que humilharam, eles são obrigados até Paulo e Silas e pedir perdão. Se alguém te humilhou, se alguém arranhou a tua imagem, falou mal de você, te entristeceu, fez você chorar, descansa o teu coração. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o justo Deus do céu. Ele é aquele que julga a nossa causa. E o nosso Deus, Ele tem uma balança. Então nós temos que continuar dando um bom testemunho. Por quê? Porque a nossa balança não pode pesar. Ah, pastor, fizeram comigo. Que bom que não foi você que fez com eles. Porque naquele grande dia, todo joelho, toda língua confessará e todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Hoje você tem a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Amanhã, ninguém aqui pode dizer que não ouviu. Então não perca a tua oportunidade.
Não deixe de fazer hoje o que você pode fazer amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Aleluia. Paulo e Silas foram exaltados. Deus trabalhou na vida de Paulo e Silas com cura, não com a cura física, mas com a cura emocional. Porque aquela mulher, ela tinha uma doença, mas não uma doença física, mas uma doença emocional. Quando as pessoas são ciumentas, doentios, quando as pessoas não conseguem liberar um perdão, tem mágoa dentro do coração, quando as pessoas estão sofrendo na carne, porque a alma está padecendo. Então Paulo e Silas, a meta deles era libertar essa mulher de algo emocional, de algo espiritual. E Deus queria libertar aquela mulher no mundo espiritual. Então Deus trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele tem algo para fazer na tua vida. E Ele está fazendo. Não reclame do processo. Não reclame do momento de adversidade. Porque o nosso Deus, Ele é o amigo certo das horas incertas. E como diz o pastor Fabiano, Ele complica, descomplica, e depois ficou igual que de você. Mas é exatamente isso. Deus Ele não vai te falar o processo, mas Ele vai estar contigo no momento da tua vida. Porque se Ele te falar do processo, eu e você não queremos passar de por fora. Então Ele vai falar: existe uma promessa sobre a tua vida, eu vou cumprir, mas tem um processo. E o processo eu não vou te falar, porque se eu te falar você vai desistir, tu vai pular fora. Mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Descansa no teu coração que eu vou contigo. Eu vou te pegar no colo, vou levar pelas mãos, vou levar com a lágrima. Eu não vou deixar ninguém tocar em você. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, em cima da terra. Se aquilo que você está pedindo ao Senhor ainda não se cumpriu, descansa o teu coração, porque está mais perto do que você crê e imagina. Aleluia. Eu gostaria, se você recebeu de Deus nessa noite, entendeu que Deus falou contigo, que você venha dar uma ligação de mão para ele nessa noite.